Antes de prosseguir com esse vídeo, eu quero convidar você a acompanhar o Mengão em Portugal, Algarve, passeio fantástico, e ainda por cima vai acompanhar o Mengão. Tá com saudade do Mengão? Tem Mengão em Algarve, Flamengo e Benfica, Flamengo e Lausanne, Lausanne, né? Não dá tempo aí de você acompanhar mais o River Plate, Flamengo e River Plate, mas você pode estar participando com a Caravana do Haroldo. Entre em contato agora mesmo com a Caravana do Haroldo, vou deixar aqui o WhatsApp aqui embaixo para você entrar em contato com eles, chamar eles aí, pegar a cotação, pegar o valor aí, cara, tá um valor espetacular para você fechar. Tem 4 diárias e você acompanhar Mengão na Europa, Algarve, Portugal, contra a equipe do Benfica, hein? Chama eles aí agora que tem preços especiais para você. E olha, uma notícia importante para a gente trazer aqui agora, tá? A ausência do Lucas Paquetá na seleção comandada por Carlo Ancelotti gera uma situação complicada com relação a Danilo Santos, tá? Uma grande expectativa do Danilo Santos ser o titular com o problema do Lucas Paquetá. Isso gera um reflexo direto no mercado da bola, um reflexo direto em Flamengo e Palmeiras. Eu já falei aqui e vou falar de novo. Para mim, quem tem mais chance de contratar o Danilo é o Palmeiras. No Brasil é o Palmeiras. Pela negociação recente do Barbosa, pelo bom relacionamento lá que eles têm agora com o Botafogo e pelo Flamengo ser rival do Botafogo e ainda pelo Palmeiras ser o formador do Danilo e ele ter essa preferência pelo Palmeiras no Brasil, tá? Então tudo isso conspira a favor do Palmeiras. Então não adianta ser maluco de achar... Não, se tiver alguma dúvida, um valor pequeno de diferença, vai preferir o Palmeiras. Então eu sempre achei que a chance maior do Danilo jogar era no Palmeiras, tá? É um jogador bom, onde todos os principais clubes querem, o Botafogo não vai segurar, mas essa situação dele ser titular nessa fase decisiva agora com Noruega, possivelmente Inglaterra ou México, cara, esses jogos aí, se o Brasil ainda chega numa semifinal e final com ele jogando, acabou, filho, acabou, tá? Então, a diretoria do Botafogo vê uma oportunidade como vitrine de ouro para valorizar o jogador e alcançar o preço de venda pretendido, que é de 40 milhões de euros, ou seja, acabou, né? Para Flamengo e Palmeiras acabou. Isso é posterior agora, é pensar que vai chegar a proposta... Se o Brasil indo bem, ele jogando bem, vai chegar a proposta de fora, né? Olha só, o Palmeiras e o Flamengo que tem interesse em contratar o Danilo e acenam com propostas abaixo de 30 milhões de euros, né, entre fixos e variáveis e tal, com certeza terão muita dificuldade nesse cenário de contratar, e aí o jogador realmente a gente pode dizer que encerra com as chances de Flamengo e Palmeiras, tá? Então, se quiserem realmente contratar o Danilo, o Flamengo que já falou que não prioriza volante e não vai querer gastar tanto para volante, o Palmeiras que até quer, mas né, não vai querer gastar 40 milhões de euros num volante, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Chega a ser absurdo você pensar um volante, 40 milhões de euros. O Paquetá, ele joga de meia, ele joga na ponta, ele joga de volante, ele é multifunção e é titular de seleção brasileira. Agora, o Danilo, vai ser temporariamente titular, mas vai valorizar. Mas não dá para você pensar num Danilo 40 milhões de euros, mesmo o valor praticamente do Lucas Paquetá. Eu, sinceramente, volante 40 milhões de euros eu acho absurdo. Agora eu vou deixar vocês com a entrevista que a gente fez ali, cara, Litoral News em parceria com o Paparazzo Rubro Negro, que a gente fez com o João Vitor, zagueiro aí que tá tendo oportunidade com o Leonardo Jardim, que o Léo Ortiz está passando sufoco aí, tá se recuperando ainda. Então o Flamengo deve ter o João Vitor à disposição e você acompanhando aí com a gente aqui agora essa entrevista exclusiva em parceria com a Litoral News. João, oportunidade bacana, né? Você se firmando aí, aproveitando essa chance que num grupo como esse não é tão fácil pintar uma chance dessa. Prazer estar contigo. Então, primeiramente agradecer a Deus. Creio eu que não só para mim, mas para todos os garotos da base é uma grande oportunidade, por mais que seja uma pré-temporada, né, para os jogadores profissionais. Mas a gente está aqui para trabalhar, a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para aproveitar as oportunidades, a gente sabe que as coisas acontecem muito rápido. E é isso, cara, é dar sequência no trabalho diariamente, para quando ter oportunidade nos jogos, nesses 3 jogos, se Deus quiser a gente bem e está evoluindo sempre. Ô João, o que muda no dia a dia você está treinando no elenco profissional? Sente alguma cobrança a mais? Muda muito a questão do treinador? Como é que é?
Cara, são ideias diferentes, né? Do Léo Jardim aqui para o Marcelo lá da base, mas creio que todos aqui se esforçam ao máximo, não tem essa de base profissional, a gente se cobra bastante. A gente sabe que estando aqui no profissional tem uma cobrança a mais, tem uma pressãozinha a mais, mas isso a gente vai se adaptando o mais rápido possível e creio que a gente se esforça tanto na base, tanto no profissional. A gente não escolhe treino, a gente não escolhe jogo, a gente está aqui para trabalhar. Tá tranquila essa adaptação aqui com o fuso horário? Chegou bem? Cara, chegamos bem, graças a Deus. Creio que isso aí a gente está tirando de letra, isso aí não é o mais para se preocupar. Creio que o fuso horário tem sido um pouco mais difícil ali na hora de dormir, mas fora isso está tranquilo. O solzão aqui do caramba do Rio de Janeiro, mas isso aí a gente está tirando de letra. João, o Flamengo vai enfrentar nos próximos dias 2 clubes europeus. O que você acha que muda tanto relacionado com o futebol brasileiro? Cara, a gente sabe que o estilo de jogo é diferente, né? Geralmente aqui nos clubes europeus eles têm mais a tendência de ter posse de bola, ter um jogo mais cadenciado ali, mas a gente entra em campo para vencer, independente do adversário. Então creio que a gente vai abraçar a ideia do Léo Jardim, vai entrar em campo para vencer, independente do adversário. João, muitas vezes a gente tem pouca chance de ouvir vocês, né, de conhecer o outro lado. A gente vê o jogador que está ali no campo, sujeito a acertos, sujeito a erros, né? A vida de todos nós é assim, a gente não acerta sempre, a gente de vez em quando erra. Você ano passado viveu um momento de cobrança, né? Muito jovem, mas no time titular e viveu um momento de cobrança. Como é que é isso? Eu queria ouvir, queria dar a chance do torcedor te ouvir também. Como é que passa por esse momento e como é que encara o próximo desafio para seguir adiante, seguir em frente e continuar a tua caminhada, João? Cara, quando a gente entra em campo ali, a gente está sujeito a tudo, né? Tanto a elogio quanto a crítica. Creio que nenhum atleta novo, quando entra em campo assim tão jovem, tendo uma boa sequência de jogos no profissional, espera que tenha sido daquela maneira, falhar nos 2 jogos, mas creio que Deus escreve a nossa história em linhas tortas, né? Geralmente a gente fala isso bastante em casa, né? Mas foi um período difícil, um período que as pessoas que eu amo estavam do meu lado ali, foi o mais importante para mim, conseguiram me dar total apoio, tanto o pessoal de casa, tanto o pessoal do clube. E creio que foi mais para evolução, cara, foi para amadurecer. Então é isso, já passou, agora olhar para frente, focar no que está por vir aí, aproveitar as oportunidades, que se Deus quiser pode dar tudo certo. Esse ano você já entrou, já foi bem. Quando o Jardim convocou os garotos para virem para cá, teve conversa em grupo com os jovens, individual, ou não? Foi uma convocação normal? Cara, o Jardim desde o primeiro instante ali, ele mostra bastante confiança na gente, ele fala bastante pra gente ficar leve, não ter pressão nenhuma, entrar em campo, fazer o que a gente sabe, jogar tranquilo. Então, vindo dele, falando isso pra gente, passa um pouco mais de confiança, a gente fica um pouco mais tranquilo, mas não teve nenhuma conversa específica, foi mais uma convocação. João, é muito comum no Brasil o Flamengo ter torcedores em todos os estádios. Há uma grande possibilidade de termos mais torcedores do Flamengo do que o próprio torcedor benfiquista aqui nesse próximo jogo do dia 11. Um recado para o torcedor do Flamengo aqui de Portugal. Cara, isso daí é comum pra gente, né? A torcida rubro-negra muito grande, tá apoiando em todos os cantos do mundo. Então, creio que vai ser mais um jogo importante, vai ser mais um jogo para eles apoiarem a gente conta bastante com o apoio deles, que vai ser muito importante. O João, sexta-feira agora tem Flamengo e River Plate. É o primeiro jogo entre eles depois daquela final histórica de Lima. Onde é que você estava no dia daquela decisão, João? Pô, engraçado, né, mano? A gente fica lá vendo em frente à televisão, a gente não imagina que as coisas podem acontecer tão rápido. Tão jovem agora tá podendo enfrentar o River Plate, creio que é um sonho de criança, é um sonho realizado. É um sonho não só meu, mas toda a minha família. Então era muito novo, tinha ali eu acho que 11, 12 anos. Jamais pensaria que poderia estar tendo essa oportunidade agora. Por mais que seja um amistoso, a gente entra em campo para vencer, vai ser um jogo muito importante e muito maneiro para mim. Mexe de uma forma especial, tem essa chance de enfrentar o River nesse começo de segunda parte da temporada. Como é que você está vivendo isso, João? Cara, é maneiro Brasil e Argentina, né? A gente sabe que é um jogo mais pegado, a gente sabe que por mais que seja amistoso, os 2 times vão entrar em campo para vencer, os 2 times vão lutar pela camisa que veste. Então é isso, cara, muito maneiro. É uma grande oportunidade para o europeu, quem mora aqui em Portugal, poder assistir um clássico sul-americano. Gostaria que você fizesse um convite para essa galera que está assistindo agora, João. Caralho, que isso, cara. Caralho. Então, vai ser um jogo muito especial, um jogo de 2 camisas muito pesadas. Creio que vai ser um jogo muito importante, vai ser um jogo muito maneiro de se ver, então a gente conta com a presença de todos e é isso. É isso, convidar você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia, saudações rubro-negras. Isso aqui é Brasil. Até o final da Copa estamos aí, sempre torcendo, né, para o futebol brasileiro, mesmo discordando de muita coisa que acontece na CBF. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui.